O grito ecoou pelo estádio municipal de Coimbra como um trovão rasgando o céu de verão, mas não era de vitória. Era de dor pura e crua, o tipo que faz o coração parar por um instante eterno. Mariana caiu de joelhos na pista de atletismo, o joelho direito dobrado em um ângulo impossível, o suor misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto sujo de terra vermelha. O público, uma multidão de famílias coimbrãs fiéis às tradições esportivas da cidade, prendeu a respiração. E então, do outro lado da pista, veio ela, Sofia, a rival implacável, correndo não para celebrar sua própria qualificação para os nacionais, mas para socorrê-la. Levanta-te, idiota! Não me des esta satisfação, gritou Sofia, a voz tremendo de algo que nem ela própria entendia, raiva? Medo? Ou o primeiro sussurro de um amor que se disfarçava de ódio há anos? Aquele momento, sob o sol implacável de julho em Coimbra, marcou o início do fim de tudo o que elas conheciam. Coimbra, a cidade das 7 colinas banhadas pelo Mondego, onde o fado se entrelaça com os hinos da universidade e as procissões de São Teotónio ecoam pelas ruas de calçada, era o palco perfeito para tal drama. Aqui, as famílias tradicionais, enraizadas na fé católica e nas velhas hierarquias sociais, viam o esporte como uma via de redenção, um caminho para a glória nacional que Portugal tanto ansiava reviver desde os dias de Eusébio. Mas para Mariana e Sofia, ambas com 22 anos, filhas de pais que haviam construído impérios modestos à sombra da Sé Velha, o atletismo era mais do que uma paixão. Era uma prisão dourada, um escudo contra as expectativas sufocantes de casamentos arranjados e herdeiros varões. Mariana, a nadadora que havia-se voltado para o atletismo em busca de ar fresco após uma lesão na piscina da Associação de Natação de Coimbra, crescia em uma casa de azulejos azuis na Rua da Sofia, onde sua mãe, Dona Isabel, tecia rendas à mão enquanto recitava orações pela alma do falecido marido, um professor da universidade que sonhara com uma filha pianista, não uma atleta suada. Mulheres como nós não sujam as mãos na terra, minha filha, dizia Isabel, mas Mariana, com seus olhos castanhos profundos como o rio ao entardecer e cabelos ondulados que escapavam do coque apertado, rebelava-se em silêncio. Seu corpo, esguio e marcado por cicatrizes de quedas antigas, era um mapa de determinação e de solidão. Ela treinava ao amanhecer, quando o nevoeiro subia de Mondego, imaginando que cada passada na pista levava para longe das noites em que ouvia as amigas da mãe cochicharem sobre bons partidos na cama das fitas. Sofia, por outro lado, era o furacão loiro da família Ferreira, oriunda do bairro da Sé, onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao incenso das missas dominicais. Seu pai, o Sr. João, dono de uma pequena fábrica de cerâmica que exportava azulejos para Lisboa, via na filha a continuação de sua linhagem de vencedores. Avô Ferreiro nos tempos da ditadura, ele próprio maratonista amador nos anos 80. Sofia, com sua estatura alta e músculos definidos que faziam inveja aos rapazes do clube, corria como se o diabo perseguisse, 200 metros em 26 segundos, um recorde local que a colocara nos jornais regionais. Mas por trás do sorriso confiante e dos olhos verdes que brilhavam como esmeraldas sob a luz do estádio Cidade, havia uma rachadura. Eu corro para não pensar, confidenciar uma vez a uma companheira de treino, mas nunca a Mariana. Entre elas, só havia faíscas, olhares cruzados nas eliminatórias, empurrões acidentais nos vestiários, provocações que faziam o técnico, o velho Sr. Manuel, balançar a cabeça e murmurar sobre rivalidade sadia, como nos velhos tempos do Sporting. A rivalidade começara 3 anos antes, na final distrital de meio fundo. Mariana, recém-chegada ao atletismo, havia tropeçado na última curva, cedendo a vitória a Sofia por um triz. Fracassada, gritara Sofia do pódio, mas seus punhos estavam cerrados não de triunfo, mas de pavor, pavor de que, sem aquela distração, ela própria desabasse. Desde então, cada treino no estádio era uma batalha. Sofia acelerava para ultrapassar Mariana nas retas, Mariana respondia com sprints finais que deixavam Sofia ofegante. As famílias, é claro, alimentavam o fogo. Dona Isabel via em Sofia a encarnação do pecado da vaidade, enquanto o Sr. João zombava de Mariana como uma menina da piscina que não aguenta o calor da pista. Coimbra inteira assistia, das varandas floridas do Largo da Portagem aos cafés onde os velhos jogavam dominós, apostando quem quebraria primeiro. Mas naquela tarde de julho, quando Sofia estendeu a mão para Mariana caída, algo se quebrou. Os dedos se entrelaçaram por um segundo a mais do que o necessário e o mundo parou.
O técnico correu, o público aplaudiu o fair play, mas para elas, foi o primeiro toque de uma chama que queimaria tudo. No hospital da universidade, enquanto o médico enfaixava o joelho de Mariana, Sofia esperou do lado de fora, fumando um cigarro roubado do pai, um vício que ela escondia como um segredo de Estado. Por que vieste? Perguntou Mariana ao sair, a voz rouca de morfina e raiva. Sofia deu de ombros, os olhos desviados para o mondego que serpenteava lá embaixo. Porque se tu desistes, quem eu vou odiar? Mas o tom era errado, fraco, como o fado melancólico que ecoava das rádios nas noites quentes. Os dias seguintes foram um turbilhão de reabilitação e silêncios carregados. Mariana, confinada à casa na Rua da Sofia, passava as tardes olhando pela janela para a Sé Velha, onde as sombras das torres medievais dançavam como fantasmas de amores proibidos. Ela lia Camões às escondidas, não os sonetos épicos, mas os que falavam de saudades que doem como feridas abertas, e se perguntava por que o toque de Sofia deixava sem fôlego, como se o ar de Coimbra tivesse se tornado rarefeito. Sua mãe, notando melancolia, insistia em visitas de primos distantes, rapazes de famílias devotas que falavam de futebol e missas, mas Mariana respondia com monossílabos, o coração acelerado por memórias de mãos quentes na pista. Sofia, treinando sozinha no estádio vazio, sentia o mesmo veneno. Ela corria voltas extras até o amanhecer, o suor lavando o rosto enquanto revivia o momento. A queda, o grito, o pânico que a fizera correr como nunca. É só pena, dizia a si mesma, mas à noite, em seu quarto forrado de troféus e imagens da Virgem de Fátima, sonhava com olhos castanhos que a desafiavam, não com ódio, mas com uma fome que a aterrorizava. A família Ferreira, com suas ceias de domingo regadas a vinho do Dão e histórias de avós que lutaram na guerra colonial, esperava dela não só vitórias, mas um noivado com o filho do farmacêutico, um rapaz certinho que a levava a bailes na associação académica. Ele é bom para ti, Sofia. Estável, como deve ser uma família católica, dizia o pai, e ela assentia, mas o estômago revirava. O reencontro veio na festa da Rainha Santa Isabel, o coração pulsante de Coimbra em agosto. As ruas do centro histórico fervilhavam com bandeiras vermelhas e brancas, o aroma de manjerico e filhós misturando-se ao som de concertinas e cantos populares. Mariana, com o joelho ainda enfaixado, mancava pela procissão, o vestido florido de linho colando à pele úmida. Sofia, voluntária na barraca de doçaria da paróquia, servia pastéis de nata com mãos trêmulas. Seus olhares se cruzaram sobre uma travessa de rebentos e o mundo encolheu para o espaço entre elas. Como está o joelho, rival? Perguntou Sofia, a voz baixa para não ser ouvida pelas beatas ao lado. Mariana sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso torto que iluminou seu rosto. Melhor, graças a ti. Ou devo dizer, graças ao teu ódio? Elas riram, um riso nervoso que soou como um segredo compartilhado, e por um instante, o peso das famílias, da cidade, da tradição, pareceu leve como o vento de Mondego. Mas Coimbra não perdoa deslizes. Dona Isabel, com seus olhos de falcão, viu a cena da varanda da Sé e franziu a testa. Há que aquela Ferreira? Mantém distância, Mariana. Elas são de outra laia, vaidosas, sem raiz. E o Sr. João, ao saber pelo boato que corria mais rápido que Sofia na pista, repreendeu a filha à mesa do jantar. Não te metas com perdedoras, miúda. Foca no que importa, os nacionais, e depois, a vida de verdade. As sementes do conflito estavam plantadas, mas o amor, esse traidor sutil, já brotava nas entrelinhas das mensagens trocadas no WhatsApp. Treina amanhã? Não quero que enferruje, nas caminhadas noturnas pelo jardim botânico, onde as luzes dos lampiões dançavam sobre folhas de laranjeira e nos silêncios que diziam mais que palavras. A reabilitação de Mariana transformou-se em um ritual diário de encontros disfarçados. Todas as tardes, no ginásio anexo ao estádio, sob o pretexto de sessões supervisionadas pelo Sr. Manuel, elas se viam. O técnico, um homem de bigode grisalho e sotaque beirão que vira gerações de atletas passarem pela pista, piscava um olho cúmplice. Rivalidade constrói caráter, meninas. Mas cuidado para não se queimarem. Ele não sabia, ou fingia não saber, que o fogo entre elas não era de competição, mas de algo mais profundo, mais perigoso.
Mariana chegava primeiro, sempre, com uma garrafa de água fresca e um livro de poesia de Sofia de Mel Brainer enrolado na mochila. Ela se sentava na maca de massagem, estendendo a perna ferida, e esperava, o coração batendo no ritmo das badaladas da Sé Velha ao longe. Sofia entrava como um vendaval, o rabo de cavalo loiro balançando, vestindo os shorts curtos que revelavam as tatuagens discretas, uma âncora no tornozelo, homenagem ao avô marinheiro, e uma rosa murcha na costela, por uma perda que ela nunca contava. Pronta para sofrer, brincava Sofia, mas seus dedos, ao massagear o joelho de Mariana, eram gentis, hesitantes, traçando círculos que enviavam arrepios pela espinha. Conversavam de tudo e de nada, das lendas da universidade, onde fantasmas de estudantes medievais ainda sussurravam nos claustros, das feiras de São Mateus em setembro, com seus carrosséis iluminados e cheiro de churrasco, das saudades de Portugal que as avós contavam, misturadas a histórias de imigrantes no Brasil. Mas sob a leveza havia camadas. Por que corres tão rápido, Sofia? Como se fugisses de algo, perguntou Mariana uma tarde, enquanto o sol filtrava pelas janelas empoeiradas, pintando seus rostos em tons de âmbar. Sofia parou, os olhos verdes fixos no chão. Porque se paro, penso na minha mãe. Ela morreu quando eu tinha 10 anos, de um cancro que veio de nada. Corro para não a deixar para trás. Era a primeira fenda na armadura e Mariana, tocando sua mão, sentiu o mundo inclinar. Eu corro para encontrar algo que não sei o que é, confessou ela, e o silêncio que seguiu foi preenchido pelo canto distante de um melro no jardim. Fora dali, a vida seguia seus ritos implacáveis. A família de Mariana preparava-se para a festa do Corpo de Deus, uma procissão que enchia as ruas de tapetes de flores e orações murmuradas. Dona Isabel, com o seu rosário de prata pendurado no pescoço, insistia que a filha usasse o vestido de linho branco para atrair olhares decentes. Mas Mariana, ao espelho, via apenas os hematomas desbotados da queda e sonhava com o toque de Sofia, não como rival, mas como âncora. Na ceia da véspera, o primo Luís, um bancário de Lisboa com sotaque afetado, elogiou sua força atlética, mas seus olhos eram possessivos e ela sentiu náuseas. Eu não sou troféu, pensou, escapando para o terraço onde Mondego brilhava como uma fita de prata sob a lua. Sofia, na casa Ferreira, enfrentava batalhas semelhantes. O pai, após uma garrafa de vinho tinto, anunciava planos. O Manuel do farmacêutico perguntou por ti, Sofia. Ele é bom rapaz, católico praticante. Imagina os netos correndo nesta casa. Ela assentia, cortando o bacalhau com fúria contida, mas à noite, no quarto, abria o telefone e relia as mensagens de Mariana. Obrigada pelo hoje. Sentes isso também? O isso era o elefante na sala, o sentimento que as fazia curar ao se verem, que transformava provocações em flertes velados. Uma noite, após um treino noturno no Parque Verde, elas sentaram-se na margem do rio, os pés na água fria. O céu estava cravejado de estrelas e o som das águas murmurantes misturava-se ao fado que vazava de uma janela próxima, um lamento de Amália Rodrigues sobre amores perdidos. E se for mais que ódio, sussurrou Sofia, a voz quase engolida pelo vento. Mariana virou-se, os olhos brilhando. E se for o que nos salva? Seus lábios se roçaram em um beijo impulsivo, leve como uma brisa, mas carregado de anos de tensão. Não houve paixão selvagem, apenas uma ternura que as deixou sem fôlego, as mãos entrelaçadas como promessas. A descoberta veio como um raio. Para Mariana, foi no dia seguinte, ao acordar com o gosto de Sofia nos lábios, doce como pastéis de nata, salgado como lágrimas não choradas. Ela correu para a Sé Velha, ajoelhando-se na capela lateral onde a luz filtrava através de vitrais coloridos, pintando o altar em tons de rubi e safira. Meu Deus, perdoai-me, murmurou, mas o rosário escorregava entre os dedos e, em vez de culpa, sentia uma paz profunda, como se as pedras sagradas de Coimbra sussurrassem que o amor, em todas as formas, era criação divina. Sofia, por sua vez, fugiu para o mosteiro de Santa Cruz, onde os túmulos dos primeiros reis portugueses a lembravam da fragilidade da vida. Eu amo uma mulher, confessou ao ar, e o eco devolveu não julgamento, mas um silêncio compreensivo, como o das oliveiras antigas no pátio. Mas o idílio era frágil como os azulejos rachados nas fachadas coimbrãs.
Os boatos começaram na academia, olhares demorados, risos compartilhados nos vestiários. O Sr. Manuel, ao confrontá-las após um treino particularmente distraído, disse apenas: "O amor é como uma corrida de fundo, meninas. Não se perde por tropeçar, mas por parar." Elas riram, aliviadas, mas o medo crescia. Dona Isabel, espiando da janela durante uma caminhada acidental pelo bairro, viu as filhas de mãos dadas à distância e sentiu o mundo ruir. Satanás entrou nesta casa, pensou, recitando a Ave Maria com fúria. O Sr. João, por seu lado, ouviu dos vizinhos e explodiu na fábrica, quebrando uma pilha de pratos. Minha filha, com aquela aberração? Nunca. O primeiro confronto veio suave, como uma garoa de outono. Dona Isabel chamou Mariana para o salão, onde o crucifixo de madeira escura pairava sobre a lareira. Eu vi vocês, filha. Com aquela ferreira. Isso não é de Deus. Mulheres se amam como irmãs, não como amantes. Mariana, o coração martelando, defendeu-se. Mãe, é puro. É o que sinto no peito, como quando rezo pela alma do pai. Mas Isabel, com lágrimas nos olhos, invocou as Escrituras. O que Deus uniu, o homem não separe, mas ele não une o mesmo sexo. A discussão terminou em silêncios, mas a semente da dúvida foi plantada. Sofia enfrentou pior. O pai, após uma missa na Sé Nova, arrastou-a para o carro e berrou: "Tu és minha herdeira, Sofia. Não uma vergonha para a família. Casa-te com o Manuel ou esquece os treinos, a pista, tudo." Ela chorou pela primeira vez em anos, não de medo, mas de raiva, raiva contra as correntes invisíveis que Coimbra tecia ao redor das mulheres. Eu amo, pai. Amo de verdade, pela primeira vez. Ele as bufeteou, um tapa leve mas simbólico, e saiu batendo a porta, deixando-a sozinha com o eco das badaladas vespertinas. Apesar disso, elas se agarravam. Encontros clandestinos no Jardim da Sereia, onde as estátuas de mármore testemunhavam juras sussurradas, piqueniques no Chopal com queijos da Serra da Estrela e conversas sobre fugir para Lisboa, onde o mundo era mais livre. Imaginamos uma vida juntas, diziam, tecendo sonhos como as rendas da mãe de Mariana. Mas o conflito escalava. As famílias uniram forças em uma ceia pacificadora no restaurante O Trovador, no coração do bairro judeu antigo. Sob as luzes baixas e o aroma de cozida à portuguesa, Dona Isabel e o Sr. João trocaram olhares cúmplices. As raparigas precisam de orientação, disse João, e Isabel assentiu, pelo bem delas e das tradições que nos definem. A ceia foi um campo minado. Mariana e Sofia sentaram-se opostas, os pés se tocando por baixo da mesa em um código secreto. Conversas forçadas sobre os nacionais. Vai ganhar, Sofia, mas só porque eu estarei a torcer contra, brincou Mariana, mas o ar crepitava. Então, o golpe. O Sr. João anunciou o noivado de Sofia com o farmacêutico para o bem da família. Sofia empalideceu, o garfo caindo no prato. Não, pai. Eu? Mas ele cortou, basta de fantasias. Amanhã anunciamos na paróquia. Mariana, os olhos marejados, levantou-se e saiu correndo para a noite chuvosa, o coração em pedaços. A chuva de Coimbra caía como lágrimas dos anjos, encharcando as ruas de paralelepípedos e transformando Mondego em um espelho prateado de dor. Mariana correu sem destino, o vestido colando à pele, até parar na ponte de Santa Clara, onde o rio rugia abaixo como um eco de sua alma despedaçada. Como pode ser, soluçava, as mãos apertando o corrimão frio. Imagens se atropelavam, o beijo no parque, as risadas no ginásio, os sonhos de uma vida partilhada, tudo reduzido a cinzas por tradições que pareciam muralhas inabaláveis. Coimbra, com suas lendas de amores trágicos como de Inês de Castro, parecia conspirar contra elas, as pedras antigas absorvendo seus gritos mudos. Sofia, deixada para trás na mesa do trovador, sentiu o mundo girar. O tapa do pai ainda ardia na face, mas pior era a traição, não dele, mas de si mesma, por ter permitido que o medo a silenciasse. Eu disse sim a ele no passado, mãe? Não, mas o silêncio é cumplicidade, pensou, enquanto Dona Isabel tentava consolar com palavras vazias. É o caminho certo, filha.
O amor verdadeiro vem com o tempo, com a família. Sofia escapou para o banheiro, trancando-se em uma cabine onde o azulejo azul representava cenas pastoris de um Portugal idealizado. Lá, ligou para Mariana, o telefone tremendo nas mãos. Não acabou. Eu juro. Encontra-me no Botânico, agora. O Jardim Botânico da Universidade, com seus caminhos sinuosos e estufas de vidro embaçado pela chuva, era um refúgio perfeito. Sob um carvalho centenário, cujas folhas choviam gotas como confetes de um casamento cancelado, elas se abraçaram. Não houve palavras no início, apenas o calor dos corpos se chocando contra o frio da noite. Ele me obriga, Mari. Diz que é pelo nome da família, pela igreja, murmurou Sofia, a voz embargada. Mariana, limpando as lágrimas da face dela com os polegares, respondeu, e a minha mãe fala de pecado, de desonra. Mas o que é pecado, Sofia? Amar assim tão puro que dói? Elas se beijaram então, um beijo mais profundo que o primeiro, cheio de desespero e determinação, as línguas dançando como fados proibidos. Não era luxúria, mas uma afirmação, nós existimos, juntas. Naquela noite, deitadas na grama molhada, cobertas apenas por um casaco compartilhado, elas traçaram planos. Fugir para os Açores, onde o mar Atlântico lavava pecados, ou para o Porto, com sua boémia ribeirinha. Treinamos juntas, longe daqui. Viramos profissionais, representamos Portugal nos jogos, sonhava Mariana, traçando mapas invisíveis no ar. Sofia ria, mas o riso era amargo. E as famílias? Elas nos deserdam, nos amaldiçoam nas missas. A realidade mordia, mas o amor as blindava, pelo menos por enquanto. Os dias seguintes foram de guerra fria. Em casa, Mariana fingia submissão, ajudando a mãe nas rendas e sorrindo para o primo Luís em chamadas de vídeo forçadas. Mas à noite escrevia cartas para Sofia, não digitais, mas em papel pautado, seladas com cera vermelha como o vinho do Dão, descrevendo saudades que faziam o peito doer, teu cheiro de loção pós-treino e rio-me persegue nos sonhos. Volta para mim, rival. Sofia, por sua vez, treinava com fúria renovada, batendo recordes nos 400 metros como se cada passada fosse um grito de rebelião. O noivo em potencial, Manuel, a levava cafés na baixa, falando de hipotecas e filhos, e ela sentia mecanicamente o mente em Mariana, nos cabelos ondulados que queria pentear, nos olhos que a faziam sentir vista, verdadeiramente vista. O conflito irrompeu na véspera dos Nacionais, em uma assembleia familiar conjunta no salão paroquial da Sé. As mães, aliadas improváveis, haviam organizado uma intervenção, fotos de casais tradicionais nas paredes, um padre local pronto para discursar sobre o casamento-sacramento. O Sr. João abriu, vocês são novas, confusas. Isso passa. Mas a família não. Dona Isabel acrescentou, com voz trêmula, eu perdi o teu pai cedo, Mariana. Não quero perder-te para ilusões. Sofia, o punho cerrado sob a mesa, explodiu primeiro. Ilusões? Isto é real. Eu amo ela, como amo Portugal, como amo esta cidade que nos sufoca com suas regras velhas. O padre interveio, citando Levítico, mas Mariana, levantando-se, rebateu com lágrimas. E o que diz o Evangelho do amor ao próximo? Não é isso que sinto por ela, o mais próximo que tenho? O salão explodiu em vozes, acusações de ingratidão, de desrespeito à fé. O Sr. João arrastou Sofia para fora, gritando, tu não corres mais na minha casa. Dona Isabel desmaiou dramaticamente, invocando santos. As raparigas fugiram juntas para o carro de Sofia, um velho Fiat estacionado na sombra da Sé Nova, e partiram pela noite, o Mondego à esquerda como um companheiro silencioso. Dirigiram até Lausanne as serras enevoadas, oferecendo refúgio em um hotel modesto onde pagaram em dinheiro. Lá, de mãos dadas na cama estreita, juraram, nós contra o mundo. Até o fim. Mas o fim veio mais cedo. No dia seguinte, durante os treinos preliminares em Lisboa, elas haviam se inscrito juntas, desafiando as proibições, Sofia recebeu a ligação. O pai, voz embargada pela primeira vez, a tua mãe. Não, espera. Eu vendi a inscrição.
Tu estás fora dos nacionais. E se voltares com ela, esquece a família. Era a traição, não uma facada, mas um corte lento, explorando a ferida da mãe morta. Sofia, no vestiário do Estádio Nacional, desabou. Ele me tirou tudo, Mari. Tudo exceto ti. Mas e se for demais? Mariana abraçou, sussurrando fados de esperança, mas o veneno da dúvida infiltrava-se. A traição se aprofundou quando Manuel, o noivo forçado, apareceu em Coimbra dias depois, com um buquê de rosas e promessas de entender. Sofia, fraca pelo cansaço emocional, cedeu a um jantar, não por amor, mas por alívio momentâneo da solidão. Só conversa, Mari. Para acalmar as águas. Mas Mariana, ao saber por um boato cruel da academia, sentiu o coração rasgar. Tu me traíste, acusou por telefone, a voz um sussurro quebrado. Não. É só. Pressão. Volta, por favor. Mas o dano estava feito. Mariana desligou, correndo para o rio, onde jogou o colar que Sofia lhe dera, uma âncora minúscula, símbolo de salvação. O afastamento foi um abismo. Semanas de silêncio, treinando separadas, evitando os olhares no estádio. Coimbra, outrora refúgio, tornava-se prisão. Nas feiras de Natal, luzes piscando nas árvores da Baixa, elas se esbarravam e desviavam, corações sangrando. Dona Isabel, arrependida em parte, tentou reconciliação. Volta ao que é certo, filha. Ele te espera. Mas Mariana, endurecida, respondia: o certo é o que me faz viva, mãe. Sofia, por sua vez, rompeu noivada em uma cena dramática no café da família de Manuel, gritando: eu amo uma mulher. E tu nunca me terias. O escândalo correu como fogo, sussurros nas missas, olhares na universidade, manchetes locais veladas sobre atletas em crise. O inverno de Coimbra chegou impiedoso, com ventos do Atlântico que uvavam pelas colinas como lamentos de almas penadas. As folhas das laranjeiras do jardim botânico caíam em redemoinhos dourados e o Mondego inchava com chuvas que pareciam lavar os pecados da cidade, mas não as feridas de Mariana e Sofia. Separadas por orgulho e dor, elas continuavam a correr, separadamente, é claro, cada passada um grito mudo contra o destino que as unira só para rasgá-las. Mariana mergulhou de volta na natação, o esporte que abandonara, treinando nas piscinas cobertas da associação até os músculos gritarem. A água era seu confessionário, fria, envolvente, onde podia imaginar os braços de Sofia ao redor dela em vez de fantasmas. Mas à noite, na casa vazia, Dona Isabel, ferida pela rebelião, passara a dormir no quarto de hóspedes. Ela ouvia fados no rádio, canções de saudade que falavam de amores partidos como o dela. Eu pensei que era ódio, murmurava para o espelho embaçado, traçando o contorno de um rosto loiro que não via há um mês. O primo Luís, persistente, enviava flores da Covilhã, mas elas devolvia com bilhetes curtos. Obrigada, mas meu coração corre noutra direção. Sofia, expulsa da casa paterna após o escândalo com Manuel, mudara-se para um quarto alugado no bairro Norton de Matos, perto do estádio, onde o barulho dos jogos amadores a acalmava. O Sr. João, em um misto de raiva e culpa, cortara-lhe a mesada, forçando-a a trabalhar meio período na fábrica de azulejos, pintando padrões florais que ironicamente simbolizavam uniões eternas. Suas mãos, outrora ágeis na pista, agora tremiam com um pincel e ela chorava sobre as peças quebradas. Eu a traí primeiro, com o silêncio, confessava uma amiga de infância, a única confidente, que a abraçava dizendo: o amor em Coimbra é como o fado, dói, mas cura. Mas Sofia duvidava, especialmente após ver Mariana na procissão de São Bartolomeu, o rosto pálido sob o manto de Nossa Senhora, desviando o olhar como se ela fosse um estranho. O Natal aproximava-se, trazendo suas luzes e hipocrisias. A Sé Velha enfeitava-se com presépios vivos, onde pastores de lã representavam a Sagrada Família, e as famílias coimbrãs reuniam-se em ceias de rabanadas e bacalhau, brindando à paz na terra. Para Mariana e Sofia, era tortura. Dona Isabel, suavizada pelo advento, convidou a filha para a missa do galo. Deus perdoa, Mariana. Volta para nós. Ela foi, mas sentou-se no fundo, os olhos vagando para a entrada, meio esperando um milagre loiro.
Sofia, sozinha em seu quarto, comeu um peru assado comprado no supermercado, regado a vinho barato, e ligou o telefone 100 vezes, desligando antes do toque. Ela me odeia agora. Com razão. O ponto de ruptura veio na véspera de Ano Novo, durante a queima das fitas tardia, uma tradição académica que Coimbra estendia como um abraço eterno. O rocio fervilhava com fogos, Zés Pereiras e casais dançando ao som de marchinhas. Mariana, arrastada pela mãe para socializar, vestia um casaco de lã cinza, o cabelo solto pela primeira vez em meses, ondulando como ondas de Mondego. Sofia, convidada por amigos da fábrica, aparecera em jeans e jaqueta de couro, os olhos verdes destacando-se sob as luzes coloridas. Seus olhares se cruzaram no meio da multidão e o tempo parou. O barulho da festa, os cheiros de castanhas assadas, tudo se dissolveu em um túnel que as unia. Ela se aproximou primeiro, Sofia, sempre corajosa. Mariana. Um sussurro, mas suficiente para rasgar o véu. Sofia. Elas se abraçaram ali, no meio do rocio, ignorando os olhares curiosos, os corações batendo em uníssono com os tambores distantes. Perdoa-me, murmurou Sofia, as lágrimas misturando-se ao glitter das fitas. Eu cedi ao medo, ao pai, à cidade. Mas sem ti, sou só uma corredora sem meta. Mariana, tremendo, respondeu, e eu pensei que o ódio voltara. Mas era saudade, Sofia. Saudade que mata. Elas caminharam para longe da multidão até o Arco de Almedina, onde as muralhas medievais as protegiam como sentinelas silenciosas. Ali, sob a lua cheia que banhava Coimbra em prata, confessaram tudo, as noites insones, os sonhos compartilhados, o peso das famílias que as moldavam como argila. Mas o reencontro não era fim de tormenta, apenas calmaria. Na manhã seguinte, o sol de janeiro filtrando pelas persianas do quarto alugado de Sofia, elas acordaram entrelaçadas, o mundo lá fora parecendo possível. Vamos falar com eles, propôs Mariana, traçando o braço de Sofia com os dedos. Não fugimos mais. Enfrentamos, como nas corridas. Sofia assentiu, mas o medo pescava nos olhos. Elas prepararam um almoço simples, sopa da pedra, receita da avó de Sofia, e convidaram as famílias para uma conversa honesta no Parque de Santa Cruz, neutro como os túmulos dos infantes. A reunião foi um furacão contido. Dona Isabel chegou com o rosário, o Sr. João com o jornal dobrado como escudo. O que é isto, uma emboscada? Grunhiu ele. Sofia, de pé, segurando a mão de Mariana, explicou, é amor, pai. Não o que esperavas, mas o que Deus pôs no meu coração. Como puseste na mãe antes dela partir. Ele baixou os olhos, a menção à esposa morta como uma flecha. Dona Isabel, chorando, invocou santos, mas Mariana rebateu. Mãe, lembras as histórias do pai? Ele amava a música em ti, não as rendas. Ama em mim o que me faz forte, e ela me faz. Horas de argumentos, lágrimas, silêncios. O Sr. João saiu primeiro, murmurando, preciso de tempo. Isabel ficou, abraçando a filha, se é amor, que seja abençoado. Mas devagar, minha flor. O alívio foi efêmero. Semanas depois, o boato se espalhou. Um tio distante de Sofia, devoto radical, espalhou veneno na paróquia, chamando-as de pecadoras que mancharão Coimbra. A pressão montou, treinadores hesitantes, patrocinadores recuando, olhares na rua. Sofia, rachando sob o peso, confessou a Mariana uma noite, após um treino exaustivo, e se eu te trair de novo? Por eles? Era o medo falando, mas frio como verdade. Mariana, magoada, retrucou, então corre, Sofia. Mas não para mim. O clímax irrompeu nos regionais de primavera, no estádio lotado. Elas competiam na estafeta mista, uma ironia cruel, correndo lado a lado pela primeira vez em público. O tiro de largada ecoou e elas voaram, Sofia na primeira perna, Mariana na âncora. Mas na troca da testemunha, sob os aplausos, Sofia tropeçou, não por acidente, mas por uma mensagem do pai no celular, minutos antes. Desiste dela, ou perdes tudo. A testemunha caiu e a equipe perdeu. O público o voou, mas para elas, era o fim.
Mariana, ofegante na chegada, virou-se. Foi intencional? Sofia, lágrimas escorrendo, assentiu. Eu não aguento mais. Volta para a tua vida, Mari. Eu volto para a deles. A traição final, não física, mas de espírito, quebrou Mariana. Ela fugiu do estádio, correndo pelas ruas até o Mondego, onde se sentou na margem, o rio levando suas lágrimas. Coimbra, com suas pontes romanas e catedrais góticas, parecia zombar, amores como delas nasciam para morrer, como flores no asfalto. Sofia, sozinha no vestiário, socou o armário até sangrar os nós dos dedos, odiando-se mais que a qualquer rival. A primavera em Coimbra desabrochava em rebentos verdes ao longo do Mondego, mas para Mariana, era uma estação de cinzas. A traição de Sofia na estafeta ecoava como um verdito. O amor, por mais puro, não resistia às correntes da tradição. Ela abandonou o atletismo temporariamente, voltando à natação com uma fúria mecânica, mergulhando até o esgotamento nas piscinas onde o cloro queimava os olhos como lágrimas não choradas. Dona Isabel, vendo a filha murchar, ofereceu consolo prático. Volta às rendas comigo, ou conhece o Luís de verdade. Ele é estável. Mariana assentia em silêncio, mas à noite, no quarto com vista para a Sé, escrevia poemas não enviados, versos de Florbela espanca sobre paixões que consomem, rasgando-os ao amanhecer. Sofia, consumida pela culpa, aceitou o exílio imposto pelo pai. Voltou à casa Ferreira, onde o Sr. João a recebeu com um abraço rígido. Bom regresso, filha. Agora, foca no futuro. O futuro significava aulas de catequese com Manuel, jantares formais onde ele falava de farmácias e netos e treinos supervisionados pelo técnico, sem menção a Mariana. Ela corria novamente, batendo tempos medíocres, o corpo obediente mas a alma ausente. No quarto, escondia fotos delas no fundo da gaveta, uma tirada no botânico, sorrisos genuínos e ouvia fados de Marisa no fone, canções que falavam de corações partidos como o seu. Eu a matei, sussurrava, e o eco da fábrica de azulejos, com seus fornos rugindo dia e noite, parecia concordar. A cidade, sempre bisbilhoteira, tecia teias. Nas conversas dos cafés da Baixa, as atletas rivais tornaram-se lenda. Uma cedeu à família, a outra à solidão. O padre da Sé, em sermões sutis, alertava contra modas estrangeiras que corrompem a juventude portuguesa. Amigas comuns mediavam, mas as feridas sangravam. Uma noite, durante a feira de março no Chopal, com barracas de farturas e ranchos folclóricos dançando ao som de concertinas, elas se esbarraram novamente. Sofia, ajudando na barraca da fábrica, ofereceu um azulejo pintado à mão, uma rosa, como sua tatuagem. Para lembrares, disse, voz baixa. Mariana, o coração apertado, aceitou, lembro todos os dias. Mas dói. Ela partiu sem olhar para trás, deixando Sofia com o peso de um adeus não dito. O verão trouxe o calor opressivo e, com ele, o Festival de Fado de Coimbra, noites de serenatas sob as janelas da universidade, onde estudantes cantam de amores não correspondidos. Mariana, convidada por uma amiga, sentou-se na plateia do Largo da Sé Velha, o ar carregado de melancolia. Então, a voz de Sofia subiu do escuro, não como atleta, mas como cantora amadora, convidada pelo rancho local. Ela cantava gaivota, o lamento de uma ave que voa livre mas retorna ao ninho doloroso. Os olhos se encontraram através das luzes, e as palavras, vou embora, mas volto sempre, eram para ela. Mariana chorou abertamente, o fado penetrando como uma confissão. Após o aplauso, Sofia aproximou-se. Eu canto para ti, ainda. Sempre. Um toque de mãos, breve, mas elétrico. Então, por que traíste? Perguntou Mariana. Porque o medo é maior que o amor, às vezes. Mas não para sempre. Aquele encontro reacendeu a chama, frágil mas teimosa. Mensagens esparsas começaram, vi-te nadar no jornal local. Orgulho. Ouvi o teu fado na rádio pirata. Saudade. Elas se encontravam em segredo, não mais apaixonadas impulsivas, mas adultas, feridas, buscando cura.
No mosteiro de Celas, entre ruínas romanas onde monges outrora copiavam manuscritos, elas falavam horas. Das famílias que cederam um pouco, Dona Isabel enviara um cachecol tricotado para Sofia, o Sr. João permitira treinos conjuntos por profissionalismo, das dúvidas que persistiam. E se formos só rivais que se iludiram? Questionava Sofia. Mariana pegava sua mão. Então porque o mundo parece certo quando estamos juntas? O outono trouxe o teste final, os nacionais em Lisboa. Elas se inscreveram separadamente, mas o destino as colocou na mesma prova de relevo, 4x 400 metros femininas. O Estádio da Luz, com sua lotação e hinos nacionais, era um palco maior que Coimbra jamais sonhara. Antes da largada, no túnel, elas se viram, uniformes semelhantes, olhos flamejantes. Corre para nós, sussurrou Mariana, passando a mão nas costas de Sofia. Não para eles. O tiro ecoou e elas voaram, não rivais, mas aliadas invisíveis, passando a testemunha com precisão que silenciou os juízes. A equipe venceu por um triz, e no pódio, sob os flashes, seus olhares cruzaram em uma promessa silenciosa. De volta a Coimbra, a vitória foi um bálsamo. O Sr. João, assistindo pela TV, murmurou: "A minha menina." E a outra também. Dona Isabel, na missa de ação de graças, acendeu uma vela por todas as formas de amor. Mas a verdadeira batalha era interna. Sofia, confrontando o pai na fábrica, disse: "Eu corro por ela, pai. Aceita ou perdes-me de vez." Ele, envelhecido pela preocupação, assentiu devagar: "Se te faz feliz. Tenta." Mas devagar, como o vinho envelhece. Isabel, por sua vez, convidou-as para chá, onde, entre bolos de amêndoa, admitiu: "Eu temi o desconhecido. Mas o amor, se verdadeiro, é de Deus." O inverno retornou a Coimbra com geadas que cristalizavam o Mondego, transformando a cidade em um conto de fadas austero, onde as luzes da universidade piscavam como estrelas caídas. Para Mariana e Sofia, era uma estação de reconstrução lenta, como os restauros nos claustros da Sé Velha, onde pedreiros remendavam séculos de erosão. Elas moravam juntas agora, um apartamento modesto no bairro da Solum, alugado com bolsas de treinamento e bicos de coaching, um ninho precário mas delas. As noites eram preenchidas por conversas sussurradas até o amanhecer, mãos entrelaçadas sob as cobertas poídas e cozinhados experimentais, caldeiradas de peixe inspiradas nas avós, regadas a vinho verde que as fazia rir de tolices. Mas as cicatrizes latejavam. Sofia acordava de pesadelos onde traía Mariana novamente, o pai arrastando-a de volta à fábrica como uma Penélope forçada ao tear. "Eu não mereço isto", confessava, e Mariana acalmava com beijos suaves na testa. "Merecemos, porque lutamos." Elas frequentavam terapia em grupo na Associação de Apoio à Diversidade de Coimbra, um oásis discreto na cidade conservadora, onde mulheres como elas partilhavam histórias de rejeições familiares e vitórias pequenas, como um abraço na missa. "O amor lésbico em Portugal é como o azulejo, belo, mas frágil", dizia facilitadora, e elas assentiam, tecendo laços mais fortes. As famílias, em sua lenta metamorfose, ofereciam tréguas. O Sr. João convidava Sofia para jantares semanais, onde o bacalhau era servido com perguntas tímidas. "E a Mariana? Ela come bem?" Ele até levou uma corrida amadora em Lausanne, murmurando: "Corre como a tua mãe corria para mim, com o coração." Dona Isabel, mais devota, enviava pacotes de rendas, não para casamentos, mas para cortinas que protejam o vosso lar, e uma vez, na confissão, sussurrou ao padre: "Eu rezo por elas, como por todos os filhos de Deus." O primo Luís, humildemente, escreveu: "Se te faz feliz, eu saio de cena." Portugal precisa de amor forte. Coimbra, testemunha eterna, começava a mudar. Nas queimas das fitas, bandeiras arco-íris apareciam disfarçadas entre as fitas coloridas, nos cafés da portagem, casais como elas tomavam café sem olhares. Elas corriam juntas agora, no estádio ao amanhecer, o nevoeiro envolvendo-as como um véu de noiva. De rivais a amantes, brincava Sofia, e Mariana respondia, de ódio a tudo. Seus toques eram ternos, um roçar de ombros na linha de chegada, um beijo roubado atrás das arquibancadas, celebrando a intimidade sem pressa, como o vinho do Dão que se saboreia gota a gota.
O clímax não veio de traição, mas de aceitação pública. Em maio, durante o Festival dos Canais, barcos coloridos navegando Mondego em procissão florida, as famílias se reuniram na margem. O Sr. João e Dona Isabel, lado a lado pela primeira vez, assistiam enquanto Mariana e Sofia, em um barco alugado, remavam juntas, vestidas de branco como as rainhas santas da lenda coimbrã. O público aplaudiu, e quando elas se beijaram na proa, sob pétalas caindo como chuva, um suspiro coletivo subiu, não de escândalo, mas de maravilha. Elas são de nós, murmurou um velho no cais, e o rio, sábio, levou o momento rio abaixo. Mas nem tudo era rosa. Uma carta anônima chegou ao apartamento. Arrependei-vos, ou Deus julgará. Sofia tremeu, mas Mariana queimou o papel na lareira. Que julgue. Nós julgamo-nos todos os dias, e ainda escolhemos isto. Elas fortaleceram laços com a comunidade, voluntariando em workshops de esporte para jovens quer na universidade, onde contavam sua história, do ódio na pista ao amor na vida, inspirando garotas que se sentiam invisíveis nas sombras das catedrais. O ano fechou com os nacionais em dezembro, de volta ao Jamor. Elas competiam individualmente, mas como equipe no espírito. Sofia venceu os 400 metros, dedicando a vitória à mulher que me ensinou a parar de fugir. Mariana, no meio fundo, cruzou a meta com um tempo pessoal, o pai imaginário, o professor sonhador, sorrindo do céu. No pódio, troféus em mãos, elas se abraçaram publicamente, o hino nacional tocando como bênção. As famílias, na tribuna, aplaudiram, o Sr. João com lágrimas nos olhos, Dona Isabel traçando sinal da cruz. Ano novo em Coimbra amanhecia com promessas renovadas, o ar limpo de invernos passados carregando o perfume de laranjeiras prestes a florir. Mariana e Sofia, agora inquebráveis como as muralhas da universidade, acordavam no apartamento do Sol 1 com o sol filtrando pelas cortinas de renda, um presente de Dona Isabel, símbolo de uniões tecidas com paciência. Feliz em nós, sussurrava Sofia, beijando a nuca de Mariana, e ela respondia com um riso leve. Feliz em ti, rival eterna. A vida tecia-se em rotinas afetuosas, manhãs de treino no estádio, onde o Sr. Manuel, agora avô honorário, cronometrava-as com orgulho, tardes de voluntariado, ensinando garotas a correrem não só por medalhas, mas por liberdade, noites de fado caseiro, com Sofia cantando baixinho enquanto Mariana cozinhava, uma tradição que misturava o salgado do bacalhau com o doce da presença uma da outra. As famílias integravam-se devagar, ceias alternadas, onde o Sr. João contava histórias da guerra colonial com toques de vulnerabilidade e Dona Isabel ensinava rendas a Sofia, os dedos entrelaçados em padrões de corações entrelaçados. Mas o humanismo da jornada residia nas imperfeições. Sofia ainda lutava com noites de dúvida, ligando para o pai às 3 horas para chorar. Eu falhei contigo? Ele, suavizado pelo tempo, respondia, não, filha. Falhamos uns com os outros, mas amamos mais. Mariana, por sua vez, visitava o túmulo do pai na cemitério Santa Cruz, deixando flores e confidências. Eu encontrei o que tu sempre quiseste, uma paixão que canta. Coimbra, com sua tapeçaria de história e fé, tornava-se aliada. Nas procissões, elas caminhavam de mãos dadas, não escondidas. Nos mercados, vendedoras piscavam. Vocês iluminam a cidade, como o sol no rio. O ápice veio na primavera, com a Maratona de Coimbra, não uma corrida oficial, mas uma simbólica pelas 7 colinas, organizada pela comunidade Quer. Centenas participaram, bandeiras arco-íris tremulando ao lado de estandartes da Sé. Mariana e Sofia correram juntas, de mãos dadas nas subidas íngremes, o suor misturando-se como suas almas. Na meta, no largo da portagem, famílias esperavam, abraços, lágrimas, um piquenique com filhós e vinho. Vocês nos abalaram, disse o Sr. João, abraçando-as, mas para melhor. Como um fado que começa triste e acaba em esperança. O amor delas não era conto de fadas perfeito. Havia discussões sobre carreiras, medos de envelhecerem sozinhas em uma sociedade que ainda murmurava, mas era real, humanizado pelas falhas. Elas sonhavam com Lisboa, talvez um clube próprio de atletismo inclusivo, mas amavam Coimbra demais para partir. Suas pedras que guardavam segredos, seu rio que levava dores, sua gente que, aos poucos, aprendia a amar sem julgar.
Anos depois, em uma noite de verão, sentadas à beira de Mondego, com o pôr do sol dourado banhando a universidade, Sofia disse: pensava que era ódio de rivalidade. Mariana sorriu, entrelaçando os dedos, mas era amor. E abalou tudo para nos refazerem mais fortes. O rio murmurou em acordo e Coimbra, eterna testemunha, sorriu em silêncio. Fim.